Vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. A razão pela qual nós escolhemos falar sobre essa igreja é que ela é a mãe de muitas outras igrejas parecidas. Eu vou mostrar como algumas dessas igrejas populares hoje na televisão são filhas da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo, ela é uma das maiores do Brasil, tem igrejas não só no Brasil, mas no mundo todo, ou partes do mundo. E ela tem constantemente ocupado a mídia, não somente com as suas programações, mas também a mídia secular, por conta de escândalos que aconteceram e acontecem, e mais recentemente pela construção do Templo de Salomão em São Paulo, para 10 mil pessoas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é representante, talvez a representante mais conhecida do que se chama de igreja neopentecostal. Os estudiosos do fenômeno religioso protestante dizem que costumam usar uma classificação, a primeira, eles chamam onda, né? A primeira onda foi a Reforma Protestante, que aconteceu há 500 anos atrás. No ano que vem nós vamos comemorar esses 500 anos da Reforma Protestante. Depois veio a segunda onda, que foi o movimento pentecostal, que começou em 1902 nos Estados Unidos. E agora veio a terceira onda, que é chamado movimento neopentecostal. É um movimento que nasce dentro do movimento pentecostal e que ganha força a partir dos anos 90. E, embora parecido, pentecostal e neopentecostal não são a mesma coisa. Eles têm coisas em comum, mas a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja pentecostal e ela não concorda com muita coisa que a Igreja Universal do Reino de Deus faz, que é uma igreja neopentecostal. Se você pergunta o que é que nós somos, nós somos da primeira onda, né? Nós somos da igreja reformada evangélica. Não nos classificamos em nenhuma dessas outras duas. E conosco estão os batistas, os metodistas, aquelas igrejas que a gente chama de histórica, né? Luteranos, episcopais, anglicanos, a relação é grande. Como sempre nós temos feito aqui, nós procuramos utilizar como fonte de estudo das religiões aquilo que elas produzem, para não sermos acusados de injustos, ou de fazer uma caricatura, ou passar uma imagem falsa do que as outras pessoas pensam. Então esse estudo é baseado nas publicações do bispo Edir Macedo, e de teólogos da Igreja Universal, como por exemplo J. Cabral, que é o mais conhecido. Também em gravações de programas de rádio e de TV, e especialmente o site da Igreja Universal, que é público e aberto a todos, onde vocês poderão encontrar boa parte do que vai ser dito aqui. Queridos, o fundador da Igreja Universal é o carioca Edir Macedo. Ele nasceu em 54. Portanto, tem a minha idade. O pai dele era comerciante e 61, pode parar de fazer a conta. Então, o pai dele era comerciante, e eram de uma família católica, praticante. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, que era uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. Casa da Bênção, naquela altura, era uma das igrejas neopentecostais mais conhecidas no Brasil e vinha crescendo muito. E ele é consagrado pastor ali aos 21 anos de idade. 2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção, ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores, um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então, eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. 3 anos depois, ele briga com R.R. Soares. E R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça, que é conhecida também hoje
e a origem é neopentecostal, né? Ele, junto com Edir Macedo, saíram da Casa da Bênção, fundaram a Universal, depois se separaram. Em 1998, portanto, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? O Valdomiro Santiago se declara bispo nessa igreja que ele começou, constitui um colegiado de bispos que logo em seguida declaram que ele é apóstolo. Então Valdomiro Santiago é apóstolo na igreja que ele mesmo fundou. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira às vezes estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos, todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo; Internacional da Graça, R.R. Soares; Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago; e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, de Agenor Duque. Essas são as igrejas que nós chamamos de neopentecostais, as mais conhecidas. Tem ramos, tem subdivisões, tem ramificações, mas o que eu vou falar sobre a Igreja Universal se aplica a todas essas igrejas. Então, o que se diz de uma se diz de outra. A Igreja Universal cresceu muito depois da sua fundação, levantou muita polêmica, inclusive na mídia secular, por conta das suas práticas, e investiu pesado na televisão. A Universal é proprietária da Rede Record, da Rede Mulher de Televisão, tem mais de 60 emissoras de rádio no Brasil, além de dezenas de empresas e empreendimentos dos mais variados tipos. Segundo alguns, é uma das empresas mais bem-sucedidas do Brasil. Em 2010, o IBGE disse que a Igreja Universal tinha perto de 2 milhões de membros. Isso em 2010, que foi o último censo religioso que a gente tem disponível. Só que com relação ao penúltimo censo, que foi em 2000, a Universal perdeu membros. Em 2000, ela tinha cerca de 3 milhões de membros. E agora, depois de 10 anos, ela vem caindo, embora por conta de todas essas divisões e ramificações e também exposição pública, ainda assim, ela é uma das grandes igrejas neopentecostais no Brasil, ficando atrás entre as igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular, mas ela tem, por conta da mídia, um impacto muito grande no Brasil.